Olá, boa tarde. Entrando um pouquinho antes para a gente poder identificar se o som tá legal, se a imagem tá legal, se alguém puder dizer para mim se tá tudo bem. Oi. Dá pra gente ser ouvida, dá pra... Tá legal? Tá. Que bom, que bom. Oi, Letícia, tudo bem com você? Eu tô entrando aqui um pouquinho antes das 15 horas. Vou até pedir pra Ana. Ana, quando for der uns 45 minutos de live, se você puder nos ajudar e me sinalizar para que a gente possa interromper para deixar essa live gravada, tá bom? Não consigo identificar um relógio aqui muito próximo de mim, então eu vou pedir ajuda dos universitários. E aí, se for o caso, depois a gente até retorna. Mas nós precisamos, para manter essa live gravada, a gente precisa terminar antes, né? Finalizar antes da 1 hora. E aí, quem sabe hoje eu consigo gravar direitinho. Então, sejam muito bem-vindas. A gente vai falar hoje de um assunto um pouco diferente do que normalmente a gente fala. Não é sobre cosmético, não é sobre técnica, não é sobre uma coisa única, mas é sobre tudo, né? É algo que eu gosto muito de falar. A gente vai falar hoje sobre o marketing sensorial. Na verdade, eu quero seguir estudando mais ainda esse caminho, né? Do neuromarketing, do marketing sensorial, que eu acho assim fantástico, fabuloso, dentro da nossa estética. Deixa eu ver o horário. Também esqueci de deixar um reloginho aqui. Tá quase na hora da gente começar, né? Eu preciso, às vezes, de um apoio técnico, né? Oi, Manu, tudo bem, Manu? Seja muito bem-vinda. E todo mundo que tá chegando. A gente tinha colocado de fazer a live pelo Instagram, mas aí eu resolvi abrir pelo Facebook também. Algumas pessoas têm mais facilidade com o Facebook. Verdade, né, Manu? A gente não tem feito nada junto ultimamente. Precisamos voltar à atividade. E agora, com essa nova metodologia online, a gente pode estar em qualquer lugar do planeta, né, Manu? Isso é muito legal pra gente. Bom, a gente já vai começando a conversar. Eu vou dar uns 3 minutinhos para que algumas pessoas se cheguem e vamos abordar esse assunto assim tão gostoso para mim, né? São exatamente 15 horas e 31 minutos. Gente, o meu assunto hoje, ele vem relacionar tudo o que a gente faz na estética. Eu acho que a maioria das pessoas, ou todo mundo que está aqui, é profissional. Quando eu digo estética, vou complementar o profissional da área da saúde, da beleza e do bem-estar. É que, na verdade, quando a gente faz estética, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Mas vale pro naturopata, vale pro aromaterapeuta, vale pro massoterapeuta, vale para vários profissionais. Mas é claro que eu vou linkar a minha área: saúde, bem-estar, embelezamento, né?
Eu sou Elisete Garcia, eu acho que muitos já me conhecem. Eu sou bióloga de formação, então tudo na minha vida tem que estar muito ligado à ciência, porque é assim o meu mundo. Eu sou esteticista, mas também maquiadora, filha de cabeleireiro. Trabalhei muitos anos com o Dia da Noiva e até antes de existir Dia da Noiva. E a estética e a maquiagem veio para mim em 1976, exatamente 44 anos que eu estou nessa área. E uma área sempre mutante. Hoje eu trabalho como coordenadora técnica da empresa Extratos da Terra, desenvolvo alguns temas no Renovar Cosméticos, desenvolvo alguns temas para os nossos amigos e distribuidores, como a Manu, que está aqui com a gente. E a gente vai ganhando muito, né, com essa observância de 44 anos de profissão. A gente vai percebendo, a gente vai experimentando e a gente vai aprendendo bastante. Depois de alguns anos, eu também fiz uma pós-graduação em visagismo, porque eu queria também ver uma outra área que não fosse só estética. E aí a gente vai fazendo cursos de pedras quentes, a gente vai fazendo curso de madeiroterapia, a gente viaja para fora do Brasil para ver o que está acontecendo lá fora e vai juntando, e vai juntando. E aí veio muito forte para mim o marketing sensorial antes mesmo de se falar sobre isso. Não se falava sobre isso, ou se falava de uma outra forma. Então eu posso me considerar uma precursora, uma pessoa que está iniciando aí, trazendo uma proposta, uma provocação. Então, na verdade, essa live de hoje é uma provocação, para depois a gente desenvolver esse tema mais profundamente, porque é um tema muito amplo. A gente não conseguiria falar de tudo numa live. Uma live não seria o suficiente para a gente falar sobre tudo que tem que ser dito. E aí eu vou trazer essa provocação, essa proposta, e depois a gente pode levar essa nossa conversa aí para outros cantos, para outros momentos e torná-la mais firme. Mas eu quero hoje dar, sabe aquele gatilho? Algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso, mas de uma outra forma, porque eu gosto de aplicar muito marketing sensorial quando a gente fala de spa, day spa, técnicas spasianas. Então vamos lá. O marketing sensorial, que é exatamente isso. Não importa o segmento que a gente está falando, que está trabalhando, mas em tudo cabe o marketing sensorial. O tempo todo a gente é estimulado por ele e não percebe. É uma textura, é um cheiro, é uma cor, é uma iluminação. O tempo todo tem alguém estudando lá o nosso cérebro para fazer com que o marketing venha de uma forma diferenciada na nossa vida e não aquela forma banal, lógica. Ai, use Coca-Cola porque, né? Tome Coca-Cola porque é o melhor refrigerante do mundo. Muitas vezes a propaganda vem pra gente muito óbvia. E o óbvio vocês escapa, fala, ai, imagina, isso aí não é pra mim, pra que eu vou comprar isso aí? Propaganda mais ridícula. Quer ver uma propaganda que me irrita? Quando eu tô assistindo uma novela, e eu sou noveleira, tô sofrendo agora no isolamento, porque as novelas pararam, né? Aí no meio da novela vem o comercial da Natura, da Avon, né? Eu falo, gente, é um comercial que me irrita. Eu acho que não precisava ser desse jeito, é muito óbvio, né? Eles falam que é subliminar, mas não é não, é tudo muito óbvio. Então,
E a todo momento a gente está sendo invadido por isso. Olha só, neuromarketing. Você está fazendo uma compra pela internet. E aí lá embaixo tá, último produto. Tá no fim, só tem 2, né? Ele tá te dizendo o quê? Corre para comprar, você vai ficar sem isso. E isso te faz pensar, meu Deus do céu, eu não posso perder essa chance. Isso é uma perda, eu não posso perder. Isso é o neuromarketing. Estudando, falando para você, né? Ele tá entrando na sua consciência de alguma forma. E a gente pode fazer isso. E a gente deve fazer isso muito bem feito quando a gente está falando de profissionais da área da saúde, da beleza, do bem-estar, da estética. Porque da mesma forma que a gente está sendo estimulado o tempo todo, de forma positiva, eu estou falando do estímulo positivo, por uma textura, por uma foto, por um cheiro, por uma música, não é? Todo mundo falando no Facebook do filme que está assistindo. É legal esse movimento que a gente vê no Facebook. Todo mundo assistiu, não vou lembrar agora o nome do filme, mas eu só lembro da Cela 7, né? E aí outro dia eu entendi, uma moça disse assim, o filme é emocionante e a música faz parte de toda essa emoção. E é isso mesmo. Senão não precisaria ganhar um Oscar quem coloca lá a música no filme, né? E as imagens. Então, tudo é uma contribuição. E quando a gente fala de marketing sensorial, é isso. É trazer todas essas informações que de alguma forma mexem com o seu eu interior, para que você possa desenvolver um trabalho encantador. Encantar o seu cliente. Porque quando a gente vende, por exemplo, um tratamento redutor, anticelulite, você vai encantar pelo resultado. Mas tem outras formas de você encantar essa cliente e ela dizer assim, não, é com esta profissional que eu quero me tratar. Até mesmo por conta da empatia, né, que eu costumo dizer assim. Muitas vezes você diz, poxa, mas aquela profissional nem é tão boa assim. Mas ela tem mais clientes do que eu. Ela tem mais oportunidades do que eu. Talvez seja esse o diferencial. A forma como ela está aplicando tudo isso. Então, quando a gente fala de marketing sensorial, a gente pode lembrar de uma palavra que é um pouco difícil da gente entender, mas assim, sendo mais didática, é o branding, que é um conjunto de ações que a gente pode alinhar para dar força na nossa marca. E todo mundo é uma marca. Eu sou uma marca, você é uma marca. Então, algumas pessoas podem ficar bravas comigo, mas quando as minhas alunas me perguntam, e se tiver alguma aqui vai dizer que é isso mesmo que eu digo, fala assim, ai professora, você acha que eu devo fazer o curso do método tal? Aí eu faço 2 perguntas para elas. A sua cliente vai pagar pelo que o método tal vai te fazer cobrar? Ai, acho que não. Tá, e qual nome você vai levar? Qual marca você vai levar? Do método que você vai aprender. Que, na verdade, é um método criado dentro de tudo que você sabe também. Qual é a marca que você quer levar? A tua ou a marca do outro? Como se fosse uma franquia. Então, quando eu levo a minha marca, eu me garanto para o resto da vida. E vocês devem perceber isso. Tanta gente famosa na nossa área e leva o seu próprio nome, ou o nome da sua clínica, o nome do seu espaço. Então, o que a gente quer é firmar a nossa marca. E a gente tem essa oportunidade toda de rede social, a gente tem muitos trabalhos aí de Instagram, Telegram, YouTube, muita coisa para a gente divulgar. Mas no final, a divulgação é para a gente atrair aquele cliente que vai querer ser atendido pela gente. Então, tem muitas coisas, como eu disse para vocês no início, que eu poderia abordar quando eu falo de marketing sensorial. Não caberiam todas aqui, porque são
vários assuntos, vários. Mas eu vou dar uma direção e fazer, como eu falei, uma provocação para que todos entendam o que eu quero transmitir. Que quando eu mobilizo os nossos 5 sentidos, eu tenho uma possibilidade maior, o meu branding é maior, de firmar minha marca. Por quê? Os nossos 5 sentidos faz parte de nós, da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Quais são os nossos 5 sentidos? Audição, visão, paladar, olfato. Nossa, mas os 5 sentidos entram na nossa área completamente, total, tudo. Quem é que nunca entrou numa loja e sentiu um cheiro diferente? Percebeu uma iluminação diferente? Ai, às vezes o ambiente é tão agradável que você fala assim, ai, eu não quero nem sair daqui. Tá tão bom aqui. Vocês entendem que quando o ambiente é muito bom, o cara chega estressado lá e de repente, fisiologicamente, você entregou para ele algo que deixou ele tranquilo, calmo. Pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença, como uma água aromatizada. Outro dia eu fui fazer uns exames, né? Convênio de velhinho, demora porque tem um monte de velhinho. E aí eu falei, nossa, que bonita aquele cantinho ali. Uma água numa jarra linda, que eu já fui direto lá no Google ver onde que eu podia comprar aquela jarra. Com uns pedaços de maçã, de laranja, uma água aromatizada, um ambiente muito interessante. Aí eu fiquei pensando, para que aquilo? Não é só para matar minha sede, evidentemente. Aquilo tudo é para fazer com que a minha espera fique mais agradável e eu reclame menos da minha espera. Aquilo é um marketing. Aquilo é uma forma. O lanchinho, o café, o chá, é uma forma de você fazer com que a espera não seja tão entediante. Então, ter na recepção, na sala de espera, uma jarra bonita, algo para se tomar, algo para se beliscar, é muito importante. Aí, eu já entraria também na precificação, que não cabe aqui nesse momento. Mas quando a gente fala, principalmente de um curso nessa área, a gente tem que chegar na precificação também, porque essa água... Ai, Fernanda, linda, maravilhosa, eu te amo. Eu amo um monte de gente, mas você sabe que eu amo muito. E aí, gente, eu chego lá, eu vou colocar uma bolachinha, um pedacinho de bolo, um chá, um café, eu tenho que estar oh meu Deus, precificando isso. Porque faz parte do meu trabalho, faz parte dos meus gastos fixos e variáveis e eu preciso ter isso também precificado, tá? Mas estamos falando hoje do marketing, não da precificação, né? Então, o que eu quero é trazer esse marketing sensorial para que esse cliente se fidelize comigo, que eu tenha maneiras mais fáceis de vender e que ele diga como é gostoso ir lá. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma queridíssima, que é a Mari, e ela falou assim para mim, ai, tem gente falando para eu voltar a atender, usando máscara, touca, mas como é que eu vou vender atender? Como é que eu vou voltar a atender se a minha marca é meu abraço? É o meu contato físico. Como que eu vou atender a minha cliente sem isso? E aquilo ficou tão profundo para mim que eu falei, tá vendo? É a marca dela. E as clientes que vão até ela é porque gostam disso. E nesse momento também estão sentindo falta disso. E qual é a saída nesse momento? Entregar alguma coisa de forma virtual. Um carinho, uma mensagem, ensina ela a fazer um escaldapé para ela relaxar, ensina ela a fazer uma massagem no marido dela, uma automassagem. Então, são coisas que nós vamos usar que vai ficar no íntimo dessa pessoa. E não é uma propaganda tão óbvia, ela não vai ser esquecida.
Quando tudo passar, essa cliente vai voltar para ela. Mas ela não se deixou ser esquecida, porque ela manteve de alguma forma esse prazer esse período todo. E de que forma? Usando alguns sentidos, usando esse sensorial que marca na gente, que fica ali dentro da gente, né? Quando a gente... Oi, Letícia, obrigada. Quando a gente fala do marketing sensorial, a gente diz assim, usa a sua criatividade. A sua criatividade, pensando nesses 5 sentidos, o que eu posso estimular através da visão, da audição, do tato, do olfato? Então, para sintetizar, porque como eu gosto de falar muito desse assunto, eu acabo falando às vezes por demais, a visão é a primeira coisa. É o primeiro sentido que você provoca no seu cliente. Na verdade, tem gente que fala assim, o que é a beleza? O que é a beleza? Beleza tem uma definição? Beleza tem uma definição científica? Tem, viu, gente? A beleza é um conjunto de informação que passa através dos seus sentidos, através do seu córtex cerebral, ele vai definir algumas sensações lá no seu hipotálamo. Existe uma definição. Mas a beleza depende de qual sentido eu estou usando. Então, quando eu passo numa estrada e vejo um outdoor, eu sei que eu vi que tem algum menino aqui, mas a grande maioria é mulher. Então, vou dizer com aquele homem sem camisa, maravilhoso, tanquinho, né? Aí, primeiro eu falo, gente, que homem é esse? Que coisa mais linda, ai, lá em casa, né? A gente exerceu só uma das nossas funções do nosso sensorial, que foi a visão. A gente olhou, mas não tem movimento, é estático, é a minha visão. E de repente eu vejo esse cara na televisão, gesticulando, falando, eu ouço a voz dele. Eu falo, Jesus amado, que voz é essa? Não combina com esse peitoral. E o contrário também vale, né? Quando a gente fala muito com uma pessoa pelo telefone, que hoje a gente já vê logo de cara no WhatsApp, mas no telefone aquela voz linda, e aí você vê a pessoa pessoalmente, aquilo desanda. Porque você aí juntou 2 sentidos, a audição e a visão. E a informação que passou para o seu cérebro enquanto a audição não foi tão agradável quanto a visão. E aí vai a questão do cheiro. A pessoa não precisa ter um cheiro desagradável para você não gostar. Você fala assim, é questão de pele. Ai, não fui lá com aquela pessoa. Não foi legal para mim, né, com aquela pessoa. Não deu química de pele. Aí entrou meu olfato. E o olfato é danado. Eu tenho tantas terminações nervosas, olfativas, que isso é um problema sério, né? E aí vai adiante. Eu trabalhei muitos anos num serviço de residência em cirurgia plástica e os 2 professores eram dos maiores leitos, diretores dos maiores leitos de queimados da América Latina. E eles falavam muito sobre isso, por isso que eu digo que algumas pessoas podem amanhã estar falando de marketing sensorial na estética, mas com as minhas histórias e com a minha vivência, acredito que não, porque são 44 anos de vivência. E um deles falava assim para mim, Elisete, a pele é um importante órgão sexual. E ninguém coloca ela como um órgão sexual. Ela tem inúmeras funções, ela reveste um ser humano por completo, mas ela tem muito essa questão do sensorial, do sexo, da atração. E quando a gente fala de um queimado, a gente está falando de uma pele diferente, com sensorial diferente. E esse paciente vai ter que passar por um apoio psicológico, porque ele não vai ter mais aquela textura interessante em algumas regiões, como tem uma pessoa normal. Então,
tudo isso nos leva a ter situações diferentes e percepções diferentes do que é bonito. E fora a convivência, né? Não é normal você falar assim, poxa, depois que eu comecei a conviver com essa pessoa, mudou a imagem que eu tinha dela, porque a imagem que a gente passa é uma. As pessoas sabem ver, elas não sabem enxergar como somos, só convivendo com a gente. E eu tenho algumas amigas que dizem assim, olha, se eu fosse pela opinião de um e de outro, eu hoje não teria amizade com você, porque um e outro falavam que você era isso, aquilo, aquele outro. Porque eu tenho um ar arrogante, duro. Eu dei aula há 17 anos e as alunas falavam, nossa, o primeiro dia que eu te vi, deu até medo. E eu não sou nada disso, mas é a imagem que eu passo, né? Então, gente, a visão, ela é super importante, ela é o primeiro sinal. Como eu posso trazer isso para a minha profissão? E seja ela qual for, a gente está falando aqui de saúde, beleza, bem-estar, mas seja ela qual for, é o seu ambiente de trabalho. O que o cliente vai ver? É agradável? Uma coisa eu posso dizer para vocês, ninguém relaxa e ninguém se sente bem num ambiente bagunçado. Ele não precisa ter riqueza, ele não precisa ter luxo, ele precisa ter limpeza, organização. A organização é tudo. Sabe aquele preparo? Eu tenho uma pessoa que fez um curso comigo e eu uso até as fotos dela nos cursos, porque com uma máquina e um carrinho ela consegue trazer um ambiente tão aconchegante, mudando a flor, a toalha enroladinha, um dia uma pedra, um dia um bambu. Sabe aquele cuidado? E a cliente fala assim, nossa, ela preparou esse ambiente para mim? A gente sabe fazer muito bem isso para os bofe, né? Marido, namorado, namorido, sei lá o quê. Quando você fala assim, hoje eu vou fazer uma noite do terror. Corre lá comprar o óleo essencial de Lang Lang, aí se ferra, porque o cara relaxa pra caramba, vai fazer uma massagem, luz não direta, põe rosas em todo lugar e pétalas. Usa isso para o seu cliente. Traz isso para o seu cliente, para o seu espaço de trabalho. Você não está querendo encantar aquela pessoa? Vamos encantar o nosso cliente da mesma forma, né? E a visão, oi Fátima, seja bem-vinda. Ela é a primeira coisa que entra em tudo isso. É o meu ambiente de trabalho. Não importa, gente, que seja uma salinha com uma maca e com um carrinho. Eu posso dizer para vocês que eu já fiz dia da noiva numa sala assim. Mas se eu transformo, né? Pego aquela sala, de repente trazia um tapete de casa, um tapete bem bonito, uma poltrona agradável, uma mesinha. Sempre eu tive a minha louça bordada, pintada, ouro. Boa tarde, Miriam. A minha louça, ela tinha meu logotipo. A minha louça era especial para aquele momento da minha cliente. Vai numa boa padaria, compra algumas coisas assim que encham os olhos dela, coloque umas frutas, mas antes disso a gente vai falar de uma anamnese que tem que ser feita. O que ela come, o que é legal para ela. Que aquilo que enche os meus olhos pode não encher os olhos dos outros, né? Então, com uma sala eu transformava num espaço maravilhoso para fazer um dia da noiva. E quando a gente não tem espaço, a gente pode muito bem fazer uma parceria com o hotel. Fazer um day spa, um dia da noiva e transformar tudo isso como eu estou dizendo. Então, usar nossa criatividade. O que é legal eu ter para uma cliente? Um lençol limpo, um ambiente agradável, um ambiente com algumas coisas, né? Hoje em dia tem aqueles adesivos que põe na parede, que já tem assim as pedras, o bambu, aquela coisa agradável de se ver. Eu não tenho como fazer isso. Gente, para fazer limpeza de pele, um microagulhamento e uma técnica, eu preciso de luz direta. Para fazer um relaxamento, eu preciso de uma luz indireta. Compre um abajur. Um abajur resolve o problema tranquilamente.
Ah, mas eu vou deitar minha cliente na maca e fazer um belo relaxamento e a luz da cara dela. Não, isso não combina. Isso, Fátima. A parceria é muito interessante. E eu já fiz também muito atendimento a domicílio, né? A Jaque está falando aqui. Eu levo as minhas coisas e transformo aquele lugar, né? Então, gente, é criar um ambiente tão agradável visualmente falando, tão aconchegante, que quando ela entra, ela diz assim, ah, é aqui que eu gosto de ficar. Já aconteceu com vocês da cliente ligar e falar assim, ah, eu quero marcar uma hora com você. Tá, o que você quer fazer? Ah, sei lá. Como sei lá? Sei lá. Ela quer estar com você. Não importa o que você faça para ela. Ela não quer exatamente uma limpeza de pele, uma drenagem, um tratamento anticelulite. Ela quer estar lá, porque é agradável, ela gosta de estar lá. Então, eu aprendi muito com essa questão do visual, porque a gente sempre se acha incapaz de ter um espaço para algum público em especial, e não é uma verdade. O que vale é a minha organização, minha higiene. Eu vou dizer uma coisa que algumas pessoas às vezes me levam a mal quando eu digo: cuidado com a roupa. Olha só, a gente acostumou e estudou o tempo todo para usar branco. Do branco veio o jaleco branco. Eu sei que tem jalecos maravilhosos hoje, brancos. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante em Madrid. A gente foi fazer um curso em Madrid e a gente foi criticado enquanto brasileira de fazer massagem com jaleco, manga comprida. Aí você fica esticando a manga para lá, para cá. Por que isso? Aí eu falei, gente, é verdade, para que isso? Se eu estou naquele momento fazendo uma massagem, eu posso ter um outro uniforme. Aí eu mandei fazer um monte de jaleco preto, sem manga, manga curta. E a Fátima, que é minha aluna aqui, sabe disso. Adoro preto. Adoro roupa preta. Mas eu tenho meu jaleco branco. Para quando eu dou um curso de microagulhamento, para quando eu falo de limpeza de pele, né? Então, eu crio personagens em mim. E por que isso veio tão forte em mim? Tô vendo que a Evanir entrou aqui. Evanir, que é professora do Senac, hoje da aclimação, foi minha aluna. E enquanto docente do Senac, eu tive uma experiência, várias, mas uma me fez entender que nem sempre o branco é o ideal, né? Por quê? Era primeiro dia, o Evanir, essa história você já conhece. Primeiro dia de atendimento e estavam todas as meninas de branco, touca, máscara, as macas todas brancas, as pessoas iam entrando, se distribuindo pelas macas e um rapaz desmaiou na porta. Meu Deus, aquela correria, o que aconteceu? Ele se sentiu mal. Bom, se restabeleceu e contou pra gente que o problema dele foi encontrar aquele ambiente hospitalar. Porque ele é uma daquelas pessoas que sofre da síndrome do jaleco branco. E aí eu pensei, gente, mas será que a gente precisa ter tanto branco? Será que a gente precisa tanto ter realmente essa questão hospitalar que causa pânico em vez de bem-estar? E aí você começa a perceber que hoje as pessoas já colocam uma cor, algo diferente. Os spas não atendem de branco, ou tem um uniforme colorido, geralmente sem manga, ou tem uma camiseta, porque você também tem que estar à vontade para desenvolver algumas manobras. Então, uma coisa é o que você quer passar de imagem enquanto saúde, a outra coisa é o bem-estar. E do mesmo jeito que eu transformo uma sala, eu posso me transformar, eu posso ter vários personagens. O nude, é isso mesmo. Hoje a gente vê spas com o bege, né? Com um rosa nude, um azul nude. Fica tão bonito. Ah, mas a Elisete é louca, nós estamos falando de saúde. Tá, mas eu tô falando também de bem-estar. E eu posso ter vários personagens. Então, tem
uma ocasião que eu vou usar meu jaleco preto, uma outra ocasião que eu vou usar o meu jaleco branco, dependendo do que eu vou fazer. Por exemplo, eu faço terapia capilar, eu dou aula de terapia capilar, eu boto meu jaleco preto. Eu acho que combina tudo, né? Então, o visual é muito importante, né? E inclusive essa luz, olha só, eu vou fazer uma provocação aqui. Você vai numa loja. Oi, Nilva. Você vai numa loja comprar uma roupa. Aí tem aquele espelho maldito, com uma luz direta maldita, que você olha naquele espelho, você nem experimentou a roupa ainda, você já viu todas as suas qualificações corporais. Aí você fala, meu Deus do céu, como eu tô gorda, como eu tô horrorosa, quanta celulite, essa minha barriga, você não compra roupa. O marketing sensorial, neuromarketing, ajuda nisso. Vamos fazer, então, um espelho diferente, uma iluminação diferente, para que essa pessoa entre e não veja suas desgraças corporais. Eu também te amo, Nilva. Olha um monte de gente que tá aqui. Me declaro toda hora para vocês. Entende como isso tá na nossa vida e a gente não observa? Vocês já entenderam isso? Já passaram por isso? Quem é gordinha já passou, porque eu sou gordinha, já passei por isso. Você entra e não gosta do que vê naquele bendito provador. Já existem provadores que são maravilhosos, você sai de lá uma deusa. E é isso que eu trago para vocês, né? Esse pensamento, essa provocação. Claro que tem milhões de dicas para a gente dar aqui, mas como eu disse, não tenho tempo suficiente e nem caberia numa live. Ai, nem diga, Ivanir, esse bumbumzão aí que a gente passou na fila da bunda umas 20 vezes, né? Isso eu posso dizer porque a gente tem lá a nossa, né? E aí, a gente tem a audição. Ai, uma música é tudo no meu ambiente de trabalho. Que delícia! Qual música você tá pondo? Uma vez eu tava atendendo uma menina, tava super na moda, tinha acabado de sair, ainda era CD, música de passarinho e água. A menina parou e falou, tia, tira isso, pelo amor de Deus, que treco chato, que saco essa música. E me tá me dando mais vontade de fazer xixi do que outra coisa. Aí, a partir daquele momento, eu falei, chega, a partir de hoje eu tenho que mudar isso. Então, eu comecei a desenvolver uma anamnese nos meus dias de spa, dia da noiva, né? No curso a gente também ajuda a desenvolver o vale presente pro dia das mães, aniversários, enfim. Que eu gosto de chamar de meu momento, eu vendo esse meu momento. Mas o que essa pessoa gosta? Qual é a música que ela gosta de relaxar? Tem que estar ali, na minha ficha, que eu não chamo de anamnese, uma entrevista. Você gosta de que tipo de música? Gente, eu tive noivos que queriam música italiana. O dia inteiro ele quis música italiana. Ele falou, só relaxa com isso. Eu fiz day spas que a pessoa quis Bee Gees, o outro quis os Beatles. Você entende que cada um se sente bem com uma música? Alguém colocou aqui MPB. Tem erro sim, se você puser MPB pro meu genro, pros meus filhos, eu errei totalmente, porque eles só relaxam com rock. Tá? Um Beatles, um Bee Gees e outras bandas aí que eu não conheço. E aí, olha lá, uma aqui tá falando, odeio MPB. Olha só, uma vez eu estava numa sala de espera e a moça foi pedir para a recepcionista desligar a fonte. Ela falou, odeio o barulho de fonte. Eu estou nervosa e irritada, pelo amor de Deus, desliga isso. Tem gente que odeia incenso, tem gente que odeia a fonte, tem gente que tem que perguntar na avaliação, que você pode chamar de entrevista, que música você gosta? Qual música que faz você relaxar? Não é a música que eu gosto, eu adoro fazer massagem com um determinado tipo de música. Mas às vezes eu ponho o cara e falo, ai que saco essa música, é horrível. Põe ali quais tipos de música. Ou então, coloque uma playlist com várias músicas. Tem gente que fala assim pra mim, ah, mas eu não tive tempo de fazer essa entrevista.
Não dá para mudar, como você falou, para todos os clientes. Mas se eu tiver um cliente agendado, eu tenho. Se eu tiver pré-agendamento, eu tenho. Se eu não tiver, a gente põe vários ritmos dentro de um só. Mas eu posso garantir para vocês que é isso que eu falei. Muita gente pode vir aqui falar de neuromarketing, de marketing sensorial, mas essa experiência de 44 anos me fez aprender muita coisa, gente. Ênia. Eu tinha uma aluna que eu pus em sala de aula, ó, Ênia, ela começava a chorar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O melhor seria, num pré-agendamento, pergunte. Não deu tempo de perguntar? Tenha uma playlist com vários tipos de música, tá? Mas não só MPB, não só a Enya, não só o rock, não só, né? Aquelas que ficam com o celular durante a massagem, eu tenho vontade de jogar o celular na privada, mas a gente não pode fazer nada porque eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas, que se eu deitar fazer uma massagem, eu não vou querer largar o meu celular. Então, a gente tem que negociar com ela, já que essa coisa da massagem do celular, às vezes você resolve diminuindo o tempo da massagem. Tem gente que não suporta 1 hora de massagem. Tem gente que 30 minutos seria o ideal. Tá? Então, vamos pensar nisso. Essa minha cliente em especial, ela pode ficar 1 hora longe do celular? Ou uma massagem de 20, 30 minutos para ela estaria perfeita e ela pode largar o celular dela. Entendeu como a gente pode usar a criatividade e mudar e fazer alguns pensamentos diferentes, sair da casinha? Eu aprendi assim, meu chefe, ele diz assim, que as pessoas têm síndrome de Gabriele, é verdade, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E eu odeio ser sempre assim, eu vou fazer 63 anos e eu mudo todo momento, tá? E aliás, eu tenho um neto, né, que ele é muito, tudo certinho, e ele fala pra mim assim, vó, isso é regra. Eu falo, para mim, as regras também são para não ser cumpridas. E aí ele diz, essa é a minha avó. É a marca registrada da minha avó. Porque tudo eu tenho que repensar. Então, repense a questão audição. Tem muita gente que diz assim, eu preciso tá num ambiente bem tranquilo, porque o som lá de fora incomoda. Não, o som lá dentro às vezes é tão bom, e o que ela tá sentindo é tão bom, que o de fora nem importa. Visão, audição e paladar. Poxa, como é que eu vou atingir o paladar? Com a água aromatizada, a água você não erra. A Ana tá dizendo para mim que tenho 40 minutos já que eu tô falando, Ana. A gente precisa encerrar antes de 1 hora para conseguir salvar a live. Então, vamos fazer assim, com 50 minutos a gente encerra. E se não der tempo de falar tudo, a gente volta. Eu abro de novo a live, ok? Vai depender de vocês aí. Mas vamos ver se em 10 minutos eu consigo concluir meu raciocínio. Paladar, então, gente, eu posso sim estimular através de uma água aromatizada, ou lá naquela entrevista onde eu pergunto da música, eu pergunto o que ela gosta de tomar. É um chá? É um suco? Hoje eu posso fazer uma parceria com uma farmácia de manipulação e ter um chocolate, uma bala, uma coisa que seja um cosmético, entendeu? Um nutricosmético que ela saboreie no seu espaço, na sua clínica, e depois você pode até vender, porque ela vai gostar tanto que ela fala assim, você não vende isso aqui? Olha, um chocolate que não engorda, um pirulito que não engorda, uma bala que não engorda, um chá que é detox. Pode até te gerar aí uma venda, mas o paladar dá pra gente investir nele. E o olfato? Ah, gente, olfato é tudo. O olfato, a gente tem a aromaterapia. A aromaterapia, ela é o que mais fica, a gente tem mais terminações nervosas entre a nossa narina e o nosso cérebro do que o paladar. A gente tem memória olfativa. Mas para isso, vamos estudar um pouquinho de aromaterapia.
Porque tem gente que vai, estuda um pouquinho de aromaterapia, compra um óleo de lavanda. Aí o cliente se põe a chorar feito um louco. Não era lavanda que ele precisava. Então, você não entende nada de óleo essencial, nada de aromaterapia, invista numa aromaterapia que ela reconheça. Uma erva doce, erva cidreira ou capim-limão, que alguns chamam. Não usem óleos essenciais sem ser 100% puros na massagem. Mas para aromatizar, até vale um sintético. Mas eu acho que você não erra colocando uma fragrância que ela reconheça. Então, essa questão que você está perguntando aqui, né? Dicas de aromatizante. Quem conhece aromaterapia vai tratar daquela pessoa no eixo, no coração. Mas, por exemplo, eu trabalhar com gerânio, eu não erro. O gerânio é o óleo mais feminino que a gente tem, ajuda na TPM e um monte de outras coisas, né? Mas a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre a aromaterapia para a gente não errar. Então, vamos complementando tudo isso que eu tô falando. E o tato. Ana, eu não sei se a gente já chegou nos 50 minutos, porque ainda tem o tato que eu gostaria de falar, porque quando a gente aplica o sensorial do tato, a gente tá lidando com o maior órgão do corpo humano, que é a pele. O primeiro dessas sensações que o embrião sente é o tato. A Roseli está dizendo que o ser humano é complexo. O ser humano é único e individual, por isso que ele chama indivíduo, né? E a gente quer que todo mundo seja igual e não é. Então, gente, olha o tato. Tato, textura, até o cosmético vai reger o tato. Um cosmético vegetal, de base vegetal, ele tem um sensorial mais agradável do que o mineral. E isso é estudado também no marketing sensorial para fazer uma base cosmética. Pesquisas mostram que o sensorial agradável aplicado no cosmético pode ter dilatação de pupila, acelerar batimento cardíaco. Tudo isso é estudado e vocês às vezes não sabem, né? Olha quanta coisa a gente pode trazer para estimular esses 5 sentidos. Para fazer com que esses 5 sentidos façam algo tão agradável, e nós somos conhecedoras do tato, do quanto pode ser agradável o meu toque, do quanto é agradável. Quando um cosmético é desagradável, a pessoa sai de lá até com uma sensação ruim. Então, o cosmético também tem que ter um bom sensorial, ele não pode ficar pegajoso, ele não pode ser fedido. Uma vez eu fiz uma massagem, tinha um cosmético que cheirava tão ruim. Aí a pessoa falava assim, cheiro de medicamento, mas eu não vim fazer uma massagem para sentir cheiro de remédio. Também não é perfume que a gente usa hoje, porque o perfume pode trazer aí uma irritação, uma alergia, mas é um sensorial agradável no cosmético, na minha massagem. Massagem não pode doer por outras funções também, porque eu não quero arrebentar os vasos das minhas clientes, né? A circulação sanguínea que chega lá na derme com a massagem, mas tudo isso faz parte do marketing sensorial. A Ana tá me dizendo que eu cheguei nos 45 minutos. Eu acho que eu consegui passar essa provocação para vocês. É um assunto muito, muito vasto, né? Ontem eu fui dar uma aula aí num outro lugar, foi quase 2 horas só de uma aula básica, né? A gente precisa de muitas horas para falar de tudo que a gente quer falar quando se diz marketing sensorial dentro da nossa área. Mas eu vim aqui para essa provocação mesmo, para provocar vocês, né? Para que a gente possa aprender um pouco mais. É uma coisa que a gente quer muito, Roseli, também, passar para as pessoas a questão do marketing sensorial, a questão do neuromarketing. Nesse momento, a gente tem mais que fazer pelo virtual,
né? Porque realmente estamos em isolamento, não sabemos quando tudo isso vai estar melhor, a gente não pode reunir um monte de pessoa numa sala. Então, a gente vem aqui para dar esse recado. Roseli, muita saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. Eu espero realmente que eu tenha provocado em vocês essa vontade de conhecer um pouco mais. Eu estou no Facebook como Elisete Garcia. Eu estou no Instagram como Técnica Elisete. Respondo sem problema nenhum, né? Perfeito, Miriam. Um creme neutro com óleo essencial. E se esse creme neutro for de base vegetal, melhor ainda. Sensação mais agradável, tá? Se vocês tiverem qualquer coisa para perguntar, para conversar, e quem sabe uma hora dessa a gente bota aqui um curso mais amplo e a gente pode falar um pouco de tudo que eu tenho para dizer para vocês sobre marketing sensorial. Mas aproveitem, gente. Estimulem os 5 sentidos para que a cliente se encante por você, pelo seu trabalho, pelo seu espaço. E olha, boa tarde para vocês. Fiquem com Deus, tá? A Fátima tá dizendo que eu respondo mesmo. Passo meu WhatsApp, dou dicas, sem problema nenhum, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que todos estejam bem de saúde, continuem assim e até a próxima, tá? Um grande beijo para todos vocês. Até!